Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores, tudo bem com vocês? 2 jogos hoje do mesmo horário, né? Claro que dificulta um pouco para a gente fazer análise, né? Fazer o famoso feedback, mas coloquei um pouco abaixo, depois outro em cima na televisão, assisti outro no computador, para tentar, né, ficar atento aos detalhes que fizeram com que Vitória vencesse o Criciúma jogando no Barradão, né? Mais uma vez um show à parte do torcedor rubro-negro, que incentivou, motivou e colocou o time para fazer a diferença, né? Como faz já alguns anos dentro do Barradão. O Vitória volta a vencer dentro do seu santuário, intimidando os adversários. Jogava um jogo de igual para igual, né? Um time que vai disputar o mesmo campeonato, como a gente gosta de dizer. O Criciúma tá ali, né? Já pontuando, tinha ganho do Cruzeiro na última rodada lá em Criciúma. É um time muito forte jogando lá no interior de Santa Catarina, mas fora de casa a gente sabe que o Vitória tinha que impor seu ritmo. E aí, até para assustar um pouquinho, o Tencate adiantou suas linhas. Os primeiros 15 minutos do Criciúma davam a entender que o Criciúma viria para cima do rubro-negro, né? E não ficaria só se defendendo. Em contrapartida, o Vitória, mais uma vez com o esquema dos 3 volantes, o Carpini teve que improvisar mais uma vez na zaga, né? Botou o William Lepo ali com o Cáceres de lateral direito, o William Lepo de zagueiro central, já que o Caio Vinícius era o outro improvisado e estava machucado, né? Mas manteve o esquema tático com 3 zagueiros. A diferença foi o Janderson, né? Que para mim é o cara que não pode ficar fora desse time atualmente, porque é o cara que dá profundidade, é o cara que dá velocidade, e dessa forma o Vitória conseguiu, né? Já depois dos 10, 15 minutos que sofreu um pouquinho de pressão do Criciúma, o Vitória também adiantou suas linhas, e aí teve 2, 3 escanteios, uma bola na trave, né, do próprio Wagner Leonardo, e um gol perdido já pelo William Oliveira, né, que é o artilheiro, e que a gente imaginaria que só tinha o trabalho de cabecear, acabou errando o cabeceio, mas aí já deu mostras de que o Vitória equilibraria o jogo e jogaria, né, naquele momento mais em cima, em função dessa pressão, né, do adiantamento um pouco maior das suas linhas. E foi numa dessas jogadas, com o próprio William Oliveira, que tinha acabado de perder o gol, sofreu pênalti. O Alejandro, que já tinha feito contra o Corinthians, pegou a bola, botou embaixo do braço, personalidade, bateu muito bem, fez 1-0. E aí 5 minutos depois, uma jogadaça que começou com o Janderson, passou nos pés do Alejandro novamente, e ele deixou o Lucas Esteves, que para mim foi um dos destaques da partida, acabou tocando por baixo do goleiro Gustavo, fazendo 2-0 num momento importantíssimo do jogo, onde o Vitória deu, né, o recado para o seu adversário: ó, aqui no Barradão quem manda somos nós. E aí talvez isso, né, esses 2 gols muito próximos um do outro, fez com que o Vitória desse uma relaxadinha. E nessa de relaxar, nesses 5 minutos aí parece que já ganhamos, o Criciúma teve espaço, né, o Vitória deu espaço para o Bolazier, que para mim é um grande jogador do Criciúma. Ele fez uma jogada em cima do William Lepo, acabou cruzando, e o Mateuzinho fez 2-1. E já alertou a equipe do Vitória: ó, ou a gente volta para o segundo tempo sem dar espaço, principalmente para o Bolazier, ou a gente vai ter dificuldade. E eu acho que esse golzinho no final do primeiro tempo serviu justamente para o Carpini orientar os seus jogadores no intervalo de que a importância de voltar para o segundo tempo atento, ligado, e principalmente diminuindo espaços, né? E obviamente que até inconscientemente a equipe do Vitória no segundo tempo recuou um pouco mais, né? É natural, o time ganhando 2-1, jogando dentro de casa, mas o Criciúma, por mais que tenha feito as substituições, né? Colocou o Marquinhos Gabriel, que a gente sabe que é um jogador muito agudo, tinha um time um pouco mais para frente, mas o Vitória não se intimidou, obviamente recuou um pouco mais suas linhas, tentando explorar o contra-ataque. Aí botou o Zé Hugo no lado direito, né? Botou o Culebra, a volta do Everaldo. O Everaldo eu acho que vai ajudar muito mais para frente. Então, depois de um tempão parado, a volta do Everaldo. Aí teve também de novo o Mota entrando, o Culebra, enfim.
O Carpini mudou toda a sua parte ofensiva justamente para tentar puxar o contra-ataque, mas o jogo foi muito controlado, né? O Vitória deu muito poucas oportunidades para o Criciúma, por mais que tenha recuado suas linhas, teve muita atenção, né, nessa movimentação, nessa diminuição de espaço. Ainda entrou o Bruno Vini, né, porque o Cáceres saiu extenuado, aí o Lepo voltou para a lateral direita, ou seja, reorganizou ali a parte defensiva. Mas o mais importante era o Vitória ganhar o seu jogo num adversário direto nessa luta ali no meio da tabela, encosta, né, no Criciúma, que tem, em verdade, 2 jogos a menos, mas fez seu papel, demonstrou que tem um time muito mais competitivo nas mãos do Carpini, ainda mais quando consegue sair na frente, né, quando consegue fazer seus gols. É um time que se defende bem, que toma pouco susto, e foi assim que acabou terminando o jogo, 2-1, grande resultado. O torcedor sai do Barradão mais aliviado, mais satisfeito para o restante do campeonato. Já o Bahia também fez um jogo muito bom, um jogo de igual para igual com o Palmeiras. É verdade que o campo, eu acho até que facilita um pouco do jogo do Bahia, que é um posse de bola, que é toques rápidos de aproximação, né? E isso o Bahia fez muito bem no primeiro tempo. Não foi um time só defensivamente, né? Um time que atacou, que teve posse de bola. Mais uma vez, a verdade é essa, o Cauli não consegue fazer o jogo que a gente acostumou a ver. Mais uma vez o Everaldo um pouquinho abaixo, nessa condição de ter que voltar ali para a lateral, e aí isso fica, carrega muito, né, até na parte física dele. O Jean Lucas dá mostras de que está um pouco extenuado, foi o jogador que mais jogou, que mais minutagem tem durante a temporada, e foi nos pés dele o grande lance do primeiro tempo, né? Uma jogada bem trabalhada, o Tassiano dá uma cavadinha, deixa ele sem ninguém, nem a zaga do Palmeiras estática não acompanhou, saiu ele e o Everson, e aí acho que ele teve tanta tranquilidade, tanta facilidade para fazer o gol, um lance que dificilmente a gente vê com o time do Palmeiras, que é um time que marca muito, mas a verdade é que ele se viu, ele, o Everson e o gol, acabou tendo muita confiança, excesso de confiança, chapando, a bola saiu. E para mim foi o grande lance do jogo, porque faz 1-0 lá, o Palmeiras ia ter que sair para o jogo, né, ia dificultar, e aí o Bahia tem essa condição de jogadores experientes, que sabem administrar as circunstâncias do jogo, mas aí o próprio Jean Lucas, no último minuto do primeiro tempo, né, o Palmeiras já tinha feito 1-0, aliás não, o Palmeiras nesse lance acaba perdendo a bola, o Jean Lucas, um escanteio para o Bahia. O Jean Lucas erra o passe, contra-ataque, nos pés de quem esse menino, escuta o que eu estou dizendo. Esse menino, Estevão, vai ser um dos melhores do mundo, não tenho a menor dúvida. E aí caiu no pé dele, velocidade, o próprio Jean Lucas tentou a recuperação, ele traz para o meio, chuta cruzado, faz um golaço, último minuto do primeiro tempo, né? O que parecia que ia acabar 0-0, o Bahia com personalidade, jogando para frente. Foram 2 lances capitais com o próprio Jean Lucas. Primeiro ele erra o gol e depois ele dá a oportunidade para o Palmeiras contra-atacar e a bola cair no pé do Estevão, que para mim foi o melhor jogador da partida do lado do Palmeiras, né? O Bahia voltou com o mesmo esquema tático para o segundo tempo, né? Sem alterações, e continuou jogando de igual para igual. A gente consegue, assim, não consegue dar um destaque individual para a equipe do Bahia, mas coletivamente o Bahia mais uma vez teve um jogo muito equilibrado, né? Muito consciente, assim como foi contra o Botafogo lá no Engenhão, assim como foi o Flamengo. O Bahia mais uma vez fez um grande jogo. E o segundo tempo ainda criou algumas boas oportunidades. A primeira com o próprio Jean Lucas, e aí foi a saída do Everson, que foi a grande qualidade, né? Diminuiu o espaço, então não foi um gol perdido. Foi uma jogada bem trabalhada, onde ele tentou de esquerda, acabou não fazendo. Mas depois o Ademir teve uma chance, o Biel teve uma grande chance, e o Estupiñán teve a melhor chance do segundo tempo, numa investida no contra-ataque. O Ademir deixou o Estupiñán na cara do gol, que poderia ter diminuído o placar. Não fez, mais uma vez no contra-ataque, caiu no pé de quem? Do Estevão, que serviu o nosso querido o centroavante Rony, que nunca critiquei, né? A torcida do Palmeiras usa muito essa expressão. Acabou fazendo um golaço, né, de primeira, indefensável para o Marcos Felipe, dando números finais aí a esse jogo, que
mais uma vez, eu acho que o torcedor do Bahia, claro, fica triste pelo fato dos detalhes, né? Primeiro, dos erros que proporcionaram ao Palmeiras, que para mim é o time mais competente do campeonato. É impressionante a força, a intensidade com que o Palmeiras joga, principalmente jogando lá no seu estádio, com aquela grama que eles estão adaptados. Mas o Bahia criou inúmeras oportunidades, tivesse um pouco mais de capricho, né, um pouco mais de qualidade nas suas finalizações, poderia sem dúvida nenhuma ter saído de lá com um empate. Assim não fez, acaba sendo derrotado, se mantém lá em cima na tabela. Agora tem um jogo fora de casa, mais uma vez contra o Atlético Paranaense, que é um adversário dificílimo, mas eu acho que o fato do Bahia ter hoje essa personalidade, né, esses jogadores experientes de qualidades, dão esperanças aos torcedores de também buscar um pontinho, quem sabe, lá em Curitiba, né? Esse é o momento feedback das duas partidas de hoje. Não esquece, cara, deixa o likezinho aí, se inscreve no canal. Estamos chegando a 32 mil inscritos, isso é muito importante pra gente. Faz teus comentários aqui, o que vocês acham, o que vocês acharam dos jogos da dupla Bavi, pra gente ficar mais conectado com vocês, meus queridos jogadores. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.